Esse objeto trata especificamente do impacto aeronáutico, né, que é o ruído aeronáutico. Então ele pode ser gerado tanto no aeródromo em si, quanto em rota, em movimentos de subida, descida e assim por diante. E só para lembrar que existem vários outros tipos de impactos aeronáuticos, né, que poderiam ser também analisados, mas esse objeto aqui está focado somente no ruído. Então, fazendo uma abordagem bastante técnica da questão, olhando para o caso brasileiro, né, que a gente tem a regulação técnica da ANAC, são definidas duas categorias para avaliação do ruído. Então, a gente tem o zoneamento específico e tem o zoneamento básico. Qual que é a diferença dos dois? Quando a gente tem uma movimentação anual de aeronaves superior a 7.000 movimentos, né, que são pousos ou decolagens, olhando aí os últimos 3 anos, a gente vai ter então a necessidade desse plano. Qual que é a vantagem de ter um plano básico? É que ele é um desenho muito simples, ele é muito fácil de fazer, de controlar. Um plano específico ele já exige o uso de um software específico que leva em conta condições locais, clima, tipo de aeronave, assim por diante. Então já fica mais complexo. Só que o que acontece? Podem ter aeródromos que, mesmo tendo uma movimentação muito baixa, exijam um plano específico. A ANAC pode exigir, por exemplo, porque o tipo de aeronave que opera lá gera mais ruído, ou porque a vizinhança é mais sensível e assim por diante. Aqui o desenho do plano básico ele é bem simples. A gente tem então 3 zonas. Uma zona onde o ruído, teoricamente, nesse zoneamento aí seria maior do que 75 decibéis, entre 75 e 65 e menor do que 65. Em função disso, vai se dar depois o zoneamento desse uso do solo, que vai aparecer numa tabela do próprio RBAC 161. Então isso já vai aparecer em outro slide aí na sequência. Mas olha só, tem uma classificação aqui que precisa ser feita. Claro que a gente está falando menos do que 7.000 movimentos por ano. Mas tem outras coisas também que estão sendo percebidas aqui. A gente tem uma movimentação, por exemplo, inferior a 400 movimentos por ano, então a gente teria uma dimensão, né, dessa área menor. A gente vê aí as dimensões do L1 e do R1 que seriam bem mais baixas. Quando a gente vai tendo mais movimentação, essas dimensões vão crescendo e a figura vai mudando um pouco com a mesma geometria. Depois eu tenho então um heliponto que vai ter essas mesmas 3 zonas aí no seu plano básico, mais um formato circular. E a gente tem o caso também combinado, onde eu tenho, por exemplo, mais de uma pista de pouso-decolagem e também um heliponto. Então eu vou pegar e vou fazer uma combinação dessas áreas para fazer um plano básico. Aqui a gente tem um plano específico, esse é o caso de São José dos Campos. Então, possivelmente, se a gente fosse colocar aquele plano básico aqui em cima, o plano específico vai ser menos demandante do que o plano básico. Olha que interessante, porque justamente eu estou olhando condições específicas aqui desse local, e o plano básico ele é uma média, né? Ele é uma idealização do que acontece em vários cenários possíveis. No plano específico, a gente está olhando as condições locais e está estudando, né, com base nelas. Então é natural que ele seja, em algumas situações, menos demandante do que o plano básico, em outras situações mais demandante. O que mais a gente vê aí? Que existem mais categorias, né? Ao invés de eu ter só aquelas curvas de 65 e 75, aqui eu tenho categorias, né? Eu tenho mais categorias de análise. Para produzir isso aqui é necessário usar um tipo de software, né? De simulação, porque ele vai levar em consideração condições climáticas, ele vai levar em consideração o mix de aeronaves, as curvas de aproximação e decolagem, clima, né? De repente ele pode usar o vento, a elevação, enfim, eu posso ter modelos diferentes. Então eu não conheço nenhum software gratuito, né? Livre, para fazer esse tipo de análise. A gente já cai
aí na necessidade de usar algum tipo de software mais específico. Aqui os usos permitidos com base no RBAC 161. Então se a gente tem um nível de ruído abaixo de 65, por exemplo, seriam permitidas as residências familiares, né? Se a gente tem um nível de ruído acima de 75, que é aquela parte mais interna da curva, esse uso não seria permitido. Aliás, olhando para essa tabela, praticamente nada aí vai ser permitido em um nível, né, de ruído acima de 75 decibéis. Essa tabela também mostra alguns casos de mitigação. Por exemplo, uma igreja entre 65 e 75. Ela poderia ser possível se a construção for tal a gerar uma redução no nível de ruído aí em 30 decibéis. Então, são já técnicas de atenuação do ruído interno aí dessa edificação. Que métrica é essa? Como se mede o ruído? Então, para começar, ruído é função da pressão atmosférica. Ao pé da letra, né, a métrica natural seria esse RMS aí. É uma métrica bastante pura, vamos dizer assim, em relação a essa pressão, essa variação da pressão do ar. Só que o nosso ouvido não percebe dessa forma, né? Ele não percebe muito bem aí essas variações de pressão. Por isso que o mais comum é a gente trabalhar com uma escala logarítmica. Então, essa fórmula aí está mostrando uma relação entre um nível de pressão e um nível de pressão de referência e está tirando o logaritmo. Então isso vai gerar uma métrica um pouco diferente que reflete melhor a percepção do nosso ouvido. Toda essa abordagem aí ela está sendo baseada no livro do Horonjeff, que é bastante recomendado para essa disciplina. Então sugiro que todos tenham acesso a esse material, né, que ele faz uma abordagem ampla sobre o tema e ao mesmo tempo com um nível de aprofundamento bem razoável. O que mais a gente precisa notar? Que o nosso ouvido ele é mais sensível a algumas faixas específicas de frequência. Por isso que a unidade aí não vai ser mais o dB, mas vai ser um dBA. É uma faixa de frequência específica que reflete melhor o nosso incômodo. Então, essa escala aí já está dada justamente nessa faixa, né, conforme essa unidade. Então, a gente começa ali do limite do audível e vai até uma banda de rock, lá nos 110 decibéis. Né? Aí aparece, por exemplo, uma aeronave, um 727-200, a 6.500 metros da cabeceira, quem tivesse ali iria escutar nessa métrica 90 dBAs, vamos dizer assim. Então, a gente já pode pensar uma outra coisa. Eu escutar uma vez uma decolagem de 90 decibéis não vai me deixar surdo e talvez nem me incomode. Agora, se eu começo a escutar isso a cada 2 minutos, aí eu já começo a ter um incômodo muito grande, de repente, porque as minhas atividades, né, vão ser modificadas em função disso. Por isso que se usa, né, uma métrica um pouco mais sofisticada que vai levar em consideração o tempo de exposição. Então aí entra aquela questão até do tempo de voo, né? Se você tem um helicóptero, por exemplo, gerando um certo nível de ruído e ele aproxima mais lentamente, então uma única aproximação de um helicóptero, no mesmo nível de ruído que um jato, por exemplo, ele vai gerar mais incômodo, ele vai ter uma métrica maior. Então vamos pensar naquela figura lá de São José dos Campos, né, que tinha uma curva de ruído bem reduzida. Se eu começo a ter mais operações, com as mesmas aeronaves, aquela curva vai aumentando a sua mancha. É por conta disso aqui, é por conta que a métrica lá, o DNL, está levando em consideração esse ponto aí, que é o nível, né, do tempo de exposição. Outra coisa, para chegar no DNL, então, é a relação entre dia e noite. Então percebam aí que tem uma ponderação diferente para aquele ruído que acontece durante o dia e durante a noite. Então ele já é uma métrica, vamos dizer assim, mais sofisticada, que já está
explicando um pouquinho melhor como é que é a nossa percepção do ruído. Bom, aqui essa figura, né, mais ilustrativa, mas o que ela está mostrando aí para a gente? Como que essa métrica DNL vai ser percebida. Então imagina que foi feito lá um modelo usando software, né, para fazer um plano específico. E aí se faz uma pesquisa, por exemplo, com as pessoas para saber quem que está incomodado com aquele ruído. E aí o que a gente tem aí? Que acima, por exemplo, de 90 decibéis, praticamente todo mundo vai estar incomodado. Mas olha que existe uma variação, né, grande aí dessa faixa. Então ali pelos 50, pouca gente estava incomodada, tem uma variação pequena. Então a gente pode pensar em pessoas muito sensíveis, pessoas pouco sensíveis, a 50 não muda muito. Quando o nível de ruído vai aumentando, tanto a dispersão aumenta um pouco aí, quanto aumenta o nível de incômodo. Então isso é para mostrar que essa métrica ela não é 100% correlacionada com o incômodo das pessoas. Então a gente tem aqui que os aeródromos que estão sujeitos ao plano específico, eles precisam, né, conforme o RBAC 161, instituir essa comissão de gerenciamento de ruído e, caso apresente uma média anual de movimento nos últimos 3 anos acima de 120 mil, dependendo aí do caso, pode precisar de um projeto de monitoramento. Então, o que é monitoramento? É instalar equipamentos para ficar vigiando, vamos dizer assim, as operações e controlando isso. Quer dizer, vai ter uma comissão, vai ter dados lá e a situação exige, né, esse acompanhamento mais de perto. Assim como a ANAC tem um acompanhamento, tem essa página aí, outros órgãos pelo mundo inteiro fazem a mesma coisa. Né? Isso não é uma coisa específica brasileira. Essas comissões, esses monitoramentos aí, são algo definido no âmbito da ICAO mesmo. Aqui um plano específico de um heliponto, isso aqui é em São Paulo. O que a gente consegue ver aí? Tem uma direção de aproximação e tem como se fossem isolinhas, né, dessas curvas, mostrando que qual seria o raio, né, de impacto e a que nível. Então a gente vê que tem escolas muito próximas, mas que elas estão fora dessa zona aí de maior ruído. Então, o que acontece aí nesse zoneamento específico? Se você coloca uma aeronave com ruído maior, essa mancha aumenta. Se o número de operações é maior, essa mancha também vai crescer. Se você tem mais operações no período noturno do que diurno, é a mesma coisa, isso aí piora. Então tem uma série de variáveis que vão fazer com que esse incômodo aumente, né, ou diminua em função dessas questões operacionais. Aí a gente tem algumas mitigações possíveis, que seriam redução do ruído na fonte, no caso da aeronáutico, aí é basicamente trocar a aeronave, né? Tem alguns sistemas aí que foram utilizados no passado até de modificações, né, como se fosse um retrofit dos motores para ter uma redução do ruído. Agora eu não lembro o nome, tem um nomezinho específico aí para isso. Era um kit que era, acho que é Rush Kit, que era implantado nos motores para fazer uma redução. Outra coisa que dá para fazer é a questão do planejamento do entorno, né? Incorporar no plano diretor da cidade usos do solo mais compatíveis, procedimentos operacionais também de redução do ruído. Então, no caso de pistas de pouso e decolagem, né, você poderia, por exemplo, se tivesse uma pista mais longa, dá para usar um nível de potência menor, isso pode gerar uma redução, ou então uma subida específica, né, que use diferentes níveis de potência em diferentes níveis de voo, e isso vai gerar um resultado X sobre o entorno. Então tem procedimentos específicos
que podem ser estabelecidos para isso, restrição também às operações de aeronaves, então é muito comum fazer as restrições no período noturno, por exemplo. Também é comum restringir tipos de aeronaves. Então, de repente, tem um modelo lá que a operação em si dele gera mais ruído, ela vai ser retirada daquele aeroporto. Ou é muito comum também em outros aeroportos, né, europeus principalmente, fazerem alternância entre pistas de pouso e decolagem. Se você tem várias pistas, mesmo à custa de redução da capacidade, é possível, por exemplo, no período da manhã usa uma pista, no período da tarde usa outra pista, e com isso o impacto sobre o entorno específico, sobre a vizinhança daquela pista vai ser reduzido. Você tem metade do dia cada vizinhança sendo importunada em momentos diferentes. Então isso também é um tipo de procedimento possível. A gente analisa então um caso de Fortaleza, onde a gente teve essa seguinte queixa aí, que foi aberto, né, um procedimento administrativo, oriundo aí desse bairro da Lagoa Redonda, que estava a 8 km da cabeceira 31 do aeroporto. Então, olha só, 8 km da cabeceira 31, é bastante distante, aí, de certa forma, do aeroporto. Aqui está o plano específico, está marcada aí com uma casinha, essa comunidade que estava apresentando essa queixa. A gente vê que ela está localizada numa região que estaria entre 55 e 50 na métrica DNL. Tá certo? Ela não está na pior região, né? Dá para ver que ali próximo a gente tem um nível de ruído muito mais elevado. Então, esse estudo aí identificou que 17.500 pessoas estavam vivendo num perímetro interno da curva de 65. E o que foi sugerido, então? Adotar um procedimento, esse NADP1 aí é um procedimento específico, né, de operação das companhias aéreas, e implementando esse procedimento ocorreria uma redução aí de pessoas afetadas por essa curva. Então essa foi uma das soluções apontadas. A gente vê no mapa, dá para ver aí duas curvas, né, em vermelho, uma curva mais interna, outra mais externa, e esse procedimento causaria esse recuo aí da curva. Então isso aí é estabelecido via simulação, né? Outra alternativa que foi colocada foi a modificação dos procedimentos de aproximação e decolagem, livrando essa comunidade que estava se sentindo prejudicada aí, dessas curvas, né, de ruído. Mas o que se percebe aí a partir dessa análise? É que basicamente você troca quem que vai ser afetado. Então acaba que é aquela situação que quem reclama mais é favorecido, vamos dizer assim. Então, muitas vezes esses procedimentos, né, essas mudanças, elas têm esse efeito. Né? Por exemplo, mesmo esses procedimentos de atenuação do ruído em subida, por exemplo, você pode aplicar menos potência e na saída imediata lá do aeródromo, você vai reduzir o ruído. No entanto, a aeronave precisa ganhar altura. Em algum momento ela vai ter que usar mais potência. E aí ela vai aumentar o nível de ruído. Então você desloca, né? Claro que não é uma coisa linear, mas basicamente você tira o problema de um e coloca para outro. Tem um caso de Brasília, né, do aeroporto de Brasília, que é bem interessante, onde o que aconteceu? Esse aeroporto ele tem duas pistas, então ele foi desenhado para ter uma determinada operação que com o tempo começou a incomodar uma comunidade vizinha lá, que tinha um poder aquisitivo muito alto, muito poder político, e em função disso o aeroporto precisou inverter o uso das pistas. Aquela pista que seria operacionalmente mais interessante para pouso começou a ser usada para decolagem, aumentando tempos de táxi, distância de táxi e assim por diante.
Então, acredito que isso já tenha sido revertido, mas o aeroporto operou por um bom tempo nessa situação não ideal contra o próprio projeto dele, né? Falando um pouquinho de monitoramento de ruído, então, a gente tem essa regra aí da ANAC, né, do RBS 161, onde aquele operador de aeródromo que apresente uma média anual de movimento de aeronave nos últimos 3 anos acima de 120 mil e possua regiões de uso residencial misto com mais de 50% das áreas definidas pelas curvas de ruído que estão mencionadas aí, deverá apresentar à ANAC para análise de aceitação um projeto de monitoramento de ruído. Então, o que esse projeto vai fazer? Ele vai instalar equipamentos na vizinhança desse aeródromo e vai fazer medição associando os eventos, né, de passagem com a matrícula, o tipo e modelo da aeronave, a posição daquele equipamento de medição, que voo que era e assim por diante, para poder fazer um rastreamento e com isso fazer uma otimização aí então desse uso. Então tem vários problemas fazer isso aqui. Um deles é, por exemplo, o ruído de fundo. Então imagina que você instale esse equipamento num lugar que passa um caminhão, aí vai ficar difícil de saber se foi a aeronave ou se foi o caminhão. Outra coisa que do ponto de vista analítico, assim, né, para quem estuda isso, vai ser um pouco complicado, é saber a posição que aquela aeronave passou, né, porque existem o ideal seria que você soubesse a posição exata da aeronave que corresponde àquele ruído para com isso fechar o quebra-cabeça. Mas imagina, você tem uma medição do ruído ao longo do tempo, mas muitas vezes não tem a posição exata da aeronave ao longo do tempo. Então, o ideal seria você ter o rastreamento, né, radar dessa aeronave. Aqui a gente vai falar um pouco então de pesquisas relacionadas a essa área. Isso é para lembrar que esse tema, né, do ruído ele é muito amplo na literatura. A gente começa aqui com um estudo na área de geração de energia, né, energia eólica, onde as torres elas trazem um problema, né, vários impactos na verdade, né, em relação a pássaros, em relação ao ruído, que a gente vai falar um pouco mais aqui. E outra preocupação interessante e não tão esperada em relação a torres, né, de energia eólica é que elas geram interferência também sobre sistemas de monitoramento radar. Por quê? Porque as pás elas são muito grandes, né, e se deslocam a uma certa velocidade. Então, com isso, acaba gerando um sinal que é interpretado como se fosse uma aeronave. Então, claro que tem métodos de mitigar isso, tem tintas especiais, tem soluções de software, né, para calibrar aqueles softwares para que eles descontem esse ruído, vamos dizer assim. Mas, de forma geral, isso faz com que energia eólica esteja sempre a uma certa distância dos aeródromos. Então, embora no Brasil, por exemplo, a gente não tenha uma norma ainda para isso, mas é essa tendência, né, que se criem sempre distanciamentos. Outro distanciamento, aí, por conta do ruído, vai ser em relação a residências. Esse artigo ele apresenta aqui uma modelagem de decréscimo logarítmico aí do ruído, e aí ele estabelece um corte. Então esse x aí é na verdade uma distância horizontal, e aí ele mostra, né, a partir de qual distância o nível de ruído desde lá da fonte teve uma queda que permita, por exemplo, a instalação de residências. Então é bem interessante esse tipo de modelagem. Claro que isso aqui é um modelinho teórico, então se a gente faz um link com aquele plano específico, aquele lá seria mais complexo do que isso aqui, porque além de colocar uma equação, você precisa colocar elementos, né, mais empíricos, né? O ideal seria ir lá, fazer uma medição, ver se esse modelo empírico suporta, né, esse modelo teórico que a gente está vendo. Então tem várias vertentes aí dentro dessa literatura.
Esse segundo trabalho aqui, que vou gastar mais tempo nele, ele apresenta uma abordagem de machine learning para avaliação de incômodo sonoro no tráfego rodoviário, no contexto urbano. Então, um trabalho feito no Equador. Aqui ele apresenta um fluxograma da metodologia. Percebam como é interessante ter a metodologia, embora descrita no texto também, mas no formato de um fluxograma. Isso facilita muito o entendimento. Então, olha só o que esse estudo propõe, né? Como inputs. Aí, a gente tem um mapeamento então, do ruído e um mapeamento, vamos dizer assim, mais social, né? Da percepção do ruído, de forma que você possa comparar as duas coisas. Porque esse é o objetivo do paper, é fazer uma comparação aí entre o nível de ruído e aquilo que é percebido, né? Então eles vão fazer todo um tratamento em cima disso aí usando aprendizado de máquina. O objetivo específico desse trabalho aqui não é fazer uma comparação entre o ruído e a percepção, mas ele vai além, né? Ele está mais preocupado com essa questão do ajuste aí do modelo para ver se o aprendizado de máquinas funciona, que tipo de técnica que funciona melhor e assim por diante. Então, para fazer um mapeamento do ruído nessa cidade, olha o que eles fazem. Eles começam mapeando as vias e classificando-as. Então, a gente tem vias expressas, vias coletoras, secundárias, locais e assim por diante. E eles coletam também, né, com contadores aí de tráfego, qual que vai ser o nível de tráfego nessas vias. Então a gente tem aí o fluxo no eixo vertical e os horários no eixo horizontal. Lembrando que essas vias elas correspondem a mais de uma faixa, dependendo do caso. Aqui a gente tem, ainda dentro da metodologia, as variáveis. Essas variáveis foram coletadas através de uma pesquisa, né, feita com residentes aí desse local. Então a gente tem uma descrição dessas variáveis que foram utilizadas, né, por exemplo, gênero, e aí eles usam essa classificação aí dicotômica, 0, 1. Eles usam uma faixa de idade, né, criaram aí na verdade algumas faixas de idade, 1, faixa 2, para poder trabalhar com as variáveis. Percebam que uma mesma variável, que é faixa etária, ela tem várias formas de ser trabalhada. Quando a gente vê, por exemplo, nível de exposição sonoro, já é uma variável contínua. Então eles fazem toda essa descrição, né? Isso aqui é uma parte bem importante de um estudo desse tipo, que é descrever as variáveis, fazer essa classificação aí delas. E eles apresentam também a comparação entre as medições que eles fizeram com coletores lá e o modelo teórico, porque eles constroem, na verdade, o que eles chamam de soundscape, né, da cidade, é como se fosse um mapa de ruído. Então percebam que o modelo é bastante preciso, né, as diferenças são marginais aí. E aqui eles apresentam já alguns resultados que seriam os níveis de ruído medidos nessas diferentes vias. Então a gente vê, por exemplo, lá na via expressa a gente tem um dos maiores níveis de ruído, né? Médios, medianos, né? Então aí não está explicando, mas geralmente esse losango aí representa a média. E claro, por ser um box plot, né, ele vai apresentar nessa linha horizontal no meio da caixinha a mediana. Então a gente tem valores centrais muito maiores à direita, que são para aquelas vias de maior velocidade. No entanto, a maior dispersão está nas vias locais. Então até eles discutem isso, né? Por que isso acontece? Porque nas vias locais a gente tem, por exemplo, semáforo. Então é aquele movimento de para e arranca, e isso acaba gerando uma variação muito grande no nível de ruído próximo a esses locais. Já numa via expressa, tende a ser algo mais contínuo.
Aqui é o resultado então desse mapa que eles fizeram, né? Um resultado muito interessante do trabalho. Durante o dia, durante a noite, usando aquela unidade lá do dBA, né? Então a gente tem aí toda essa classificação das faixas e a gente tem também uma avaliação populacional para dizer quantos por cento da população que estão em determinadas faixas de ruído. Então durante a noite, 38% da população está uma faixa de ruído menor do que 50%. Durante o dia, essa faixa é de 13%. Então isso tem a ver com o padrão de uso da cidade, né? De repente, aquelas áreas comerciais, industriais, elas ficam menos ocupadas à noite e elas coincidem talvez com os locais de maior ruído, né, devido ao tráfego. Aqui eles apresentam então essas tabelas, né, resumo da pesquisa que foi feita, né? Eles aplicaram um formulário aí. Então, por exemplo, como é que está a distribuição de gênero? 47% eram homens, 52% eram mulheres. A distribuição de idade. Então a gente vê ali que a pesquisa está muito concentrada em pessoas mais jovens. Daí eles até explicam lá que isso tem a ver com a forma como o formulário foi aplicado pela web, questão de acesso. Então, eles fazem todo esse tratamento, questão de educação e tem outras variáveis aí também que entram no estudo. Falando então de resultados, lembrar que a variável alvo, né, ou dependente desse estudo é uma variável que foi alvo do questionário, que é incômodo sonoro, que vai de uma faixa de 0 a 10. Então é como se o modelo que a gente está falando, o objetivo dele fosse fazer essa predição, né, de aquela observação, aquela pessoa que respondeu, quanto que ela respondeu? Ela respondeu 8. Então eu quero fazer um modelo para entender por que ela responde 8. Então eu vou olhar para isso nas variáveis independentes. Então a gente tem esse exemplinho aí, né, da regressão múltipla, onde a gente tem então o y sendo esse nível de incômodo sonoro daquela observação, e o x, na verdade, são várias, né, como é múltipla essa regressão, são muitas variáveis aí que estão sendo utilizadas. Então a gente falou de gênero, falou de idade, falou também de uma outra variável que não é coletada, que é modelada, que é o nível de exposição sonora, que é aquele mapa. Então tudo isso são as variáveis. Então o que eles estão fazendo é comparar 3 modelos. Um deles é esse modelo mais clássico aí de regressão múltipla, os outros vão ser baseados em técnicas, né, mais computacionais. Aqui a gente tem os resultados. Então nessa primeira coluna aí a gente está vendo dado uma tolerância. Então, por exemplo, se eu deixo uma tolerância só de meio, né, no meu resultado aí de incômodo, então, por exemplo, o MLR, que é a regressão linear múltipla, ela vai ter, no teste, aí, no grupo, né, de observações que foi testado, ela vai ter 21% de precisão, vamos dizer assim. Aí tem que ver como que essa precisão está sendo definida no próprio artigo. Depois, se eu aumento a tolerância, a minha precisão vai aumentando, porque observações com valores diferentes, mas dentro de uma certa tolerância, elas vão ser consideradas iguais, né? Isso que está mostrando aí esse material. Aí, conforme eu aumento minha tolerância, vai aumentando, chegando a coisa lá da faixa de 80%, 90%, né? Quando eu chego a uma tolerância de 3, naquela escala lá de 0 a 10, e aí se mostra que os modelos aí baseados em machine learning, né, vão ser mais precisos. Então é isso que o artigo está demonstrando. Essa tabela 9, ela mostra para a gente o percentual, né, de contribuição, vamos dizer assim, das diferentes variáveis dentro dos diferentes modelos. A gente vê que as contribuições são muito parecidas entre os modelos. Então, por exemplo, o que mais explica o incômodo sonoro? É o ruído percebido, né, pelo relatado lá na pesquisa.
Outra coisa importante, a pessoa reconhecer o tráfego como algo que gera estresse, depois a faixa de idade, depois propriamente o nível de exposição sonoro, né, que é aquele lá obtido através do modelo. O que me chama a atenção aqui olhando para essas variáveis, e realmente eu não entrei a fundo na pesquisa para entender isso. Se alguém entendeu isso, depois pode me dar um feedback também. Mas essa questão aí do noise exposure level, né, com a primeira variável aí, que é o ruído percebido, para mim elas são correlacionadas. Então seria interessante dizer como que dá para separar os efeitos dela. Isso para mim não fica muito claro aqui. Geralmente esse tipo de estudo mostra uma tabela de correlação entre as variáveis para mostrar que estão no modelo só aquelas que são independentes entre si, né? E eu não estou vendo isso aqui. Então eu fico muito curioso nessa questão. Bom, depois a gente tem aí algumas outras métricas, né, de ajuste entre os modelos de teste e os de treinamento. E encerramos então esse projeto.